E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 3, né? Semana 2, o pensamento político de Maquiavel. Então, pessoal, uma das grandes obras de Nicolau Maquiavel, não resta dúvidas que foi O Príncipe. E O Príncipe, essa obra dele, ela objetivava investigar qual a essência dos principados, certo? De quantas espécies pode ser, como são conquistados, conservados e como se perdem. Entende? Então, era essa o objetivo do livro Príncipe, é analisar a forma como uma pessoa, no caso, ele coloca como um príncipe, chega ao poder, de que maneira ele deve se manter no poder, o que ele deve fazer para se manter no poder. Né? Então, são temas complexos e, para melhor entendermos, é necessário que um dos primeiros pontos é conhecermos a vida do autor, como também os acontecimentos históricos que exerceram influência no pensamento de Maquiavel. Então, pessoal, é o seguinte, Maquiavel ele nasceu em 1469 na cidade de Florença, período de grande agitação. Por quê? Porque trata-se do fim da Idade Média e início da Era Moderna, em torno do século XVI, início do século XVI. E a Europa, nesse período, ele apresentava um cenário de transformações tanto cultural, política, econômica, como também religiosa. Em relação à política, o pensamento que predominava consistia em quê? Na centralização do poder político, ou seja, criação de monarquias nacionais absolutistas e formação dos primeiros estados modernos. Dessas monarquias tinha o rei que tipo assim mandava prender, mandava soltar. Ele era o poder absoluto, entende? Então, o agora quanto a essa questão vamos ter a formação, como coloquei aqui, dos primeiros estados modernos, como foi o caso de Portugal, Espanha, Inglaterra e França, já tinha uma outra concepção política. Agora, quanto à economia, é visto que o regime feudal começou a sofrer pressões internas e externas, que o modificaram e muitas de suas estruturas entraram em colapso. E aí, resultando na crise do feudalismo e assim possibilitando a consolidação da burguesia e o modo de produção capitalista. Há também a expansão do comércio marítimo europeu. É, Nesse caso, ocorrendo, ou melhor, nesse período, a descoberta da América. Em relação à cultura, a Europa também passa por transformações significativas. Período de transição da Idade Média e a Idade Moderna, período onde o homem é o centro do universo, o antropocentrismo. A religião ganha força as ideias de Lutero e Calvino. Então começa a haver uma mudança, como vocês podem ver, de modo geral. Saímos do teocentrismo e fomos para o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro. E por outro do pensamento, do universo. E por outro lado, também houve essa questão da revolta protestante. Houve grandes nomes que participaram, como foi o caso de Lutero e Calvino, inclusive, tirando um pouco da força de até então toda poderosa Igreja Católica. Certinho? Então vamos lá. O realismo em Maquiavel. Em Maquiavel, temos o nascimento de quê? Da ciência política. Inclusive, ele é considerado como o pai da ciência política. Fato este que se deve ao pensamento realista do pensador florentino. Entende? O autor do Príncipe apresenta em sua obra experiências vividas por ele no mundo político, como também de relatos históricos de tudo aquilo que tinha sido produzido sobre os grandes homens da política, desde a antiguidade até a época vivida por Maquiavel. Maquiavel ele encontra-se em uma Itália, na realidade, fragmentada. Ao assumir o poder, não significava que o governante encontrará estabilidade, muito pelo contrário. As sucessões de governos, né, de uma certa forma, era constante, era uma coisa comum em Florença. As conspirações podem se considerar como rotineiras. Entrou lá alguém, um príncipe lá, não gostou, vão tentar derrubar, vão conspirar para ele cair. Isso ocorreu muito, em muitas oportunidades, em muitos casos. Então, sendo assim, manter-se no poder não era algo simples. Iria depender das ações do príncipe, da forma como ele agiria.
Então, o que ocorre? O pensador florentino, no caso Maquiavel, ele não está disposto em falar de metafísica, mas se ele vai procurar dizer como as coisas são. Mas para isso é preciso, em primeiro lugar, haver autonomia da política em relação à moral. Como renascentista, ele não aceitava em manter o teocentrismo, onde Deus deve estar no centro das nossas ações e pensamento, mas sim o antropocentrismo, em que o homem é visto como centro das ações, da cultura e da história. Entende? Porque aí começa a haver uma certa mudança em termos de pensamento político, porque na Idade Média, o que ocorria? Como Deus estava acima, era o centro de todas as ações, e na realidade aquele príncipe, daquele rei que era eleito, ele devia cumprir, agir conforme os mandamentos de Deus, conforme aquilo que a igreja procurava, aquilo que a igreja permitia. Então não era uma política mais voltada, é claro, para os objetivos da igreja cristã, em especial a igreja católica, claro, que era a que predominava na época. Porém, com esse pensamento, quando começa o Renascimento, e a partir de Maquiavel, ele ganha uma outra forma, ele ganha um outro modelo. Na realidade, como Maquiavel sempre falava, ele estava querendo, a ideia que ele dava não era para o estado ideal, mas para o estado necessário, tá certo? O estado real. E, inclusive é essa questão que ele era muito realista com os fatos, com o que acontecia, principalmente dentro de Florença. Continuando. Então, Maquiavel é outro tema muito interessante. Maquiavel que seria essa questão de virtude e fortuna. Os conceitos de virtude e fortuna eles são empregados várias vezes por Maquiavel em suas obras. Para ele, a virtude seria a capacidade de adaptação aos acontecimentos políticos que levaria à permanência no poder. A virtude seria como uma barragem que deteria os desígnios do destino, mas, segundo o autor, em geral, os seres humanos tendem a manter a mesma conduta quando esta frutifica e assim acaba perdendo poder quando a situação muda. Eles não conseguem ter força, não conseguem se precaver para uma mudança, uma quebra de ruptura. Então agora a ideia de fortuna em Maquiavel vem da deusa romana, a deusa da sorte, e representa as coisas inevitáveis que acontecem aos seres humanos. Então não se pode saber a quem ela vai fazer bem ou mal. E ela pode tanto levar alguém ao poder, como pode tirá-lo de lá, embora não se manifeste apenas na política. Como sua vontade é desconhecida, não se pode afirmar que ela nunca lhe favorecerá. Era o que dizia Maquiavel. Segundo ele, você precisa das duas, virtude e fortuna. Numa definição modernizada, virtude é o conjunto das nossas qualidades pessoais e fortuna são os fatores fora do nosso controle. Digamos, a nossa sorte. Para ter sucesso na vida, inclusive na vida profissional, você precisa de ambas as coisas, né? Não só, mas principalmente, é claro, virtude, capacidade. Então, era isso que, de uma certa forma, Maquiavel procurava colocar, procurava apresentar. E essa virtude dele, é claro, ele vai ser diferente de outra virtude, que seria a virtude romana, a virtude de Cícero, né? Que era a lealdade, era a honestidade, sinceridade. A virtude, no caso de Maquiavel, era objetivando exclusivamente ficar no poder, permanecer no poder. Então, todas as ações do príncipe, isso aí não significava que seriam ações virtuosas dentro daquilo que nós conhecemos. Seria ações que Maquiavel considerava como virtuosa, ou no caso, como ele coloca, virtude, ações que pudessem manter, pudessem impedir que o príncipe caísse, pudesse fazer com que ele conseguisse se precaver contra as conspirações, e isso independia da maneira que ele viesse a fazer, mas que fizesse para se manter no poder.
Então, a virtude ela trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo, das questões do principado. O governante com grande virtude constrói uma estratégia eficaz de governo, capaz de sobressair, ou seja, as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Certinho, pessoal? Essa semana é só um resumo aqui de Maquiavel, porque tem outros temas dele muito importantes também, que é a relação entre ética e política em Maquiavel. É um dos pontos centrais do pensamento dele, como é o caso de Virtude e Fortuna. E o trabalho dele nessa questão de ética, aí vem o que nós vamos ver, espero, a semana que vem, nas respostas, é como interessante essa questão ética dele. Na realidade, tinha a ética do príncipe e a ética do súdito. Então, mas isso nós iremos conversar na próxima aula, certinho? Então, até mais para vocês.